Boa noite, estamos começando o Pod EJA. Eu sou Andréa Lopes. E eu sou o Franklin Tavares. Somos assessores da DDZ Rural. Estamos aqui representando a Secretaria Municipal de Educação e a Gerência de Jovens e Adultos. Estamos hoje aqui na Escola Tereza Cordovil para socializarmos as experiências exitosas desenvolvidas pelos estudantes, professores e equipe pedagógica. Sabemos que a Secretaria e a Gerência promovem o projeto Círculo de Leitura e Escrita na EJA. E uma das ações do projeto é o concurso Escola Leitora. A partir dessa breve abertura, nós apresentamos aqui para todos a diretora e já agradecemos pela acolhida a nossa diretora Fernanda Freitas. Olá, ele já falou meu nome, né? Fernanda Freitas, e é uma satisfação estar aqui hoje para falar um pouquinho da nossa experiência na EJA. Boa noite, Fernanda. Nós gostaríamos que você falasse um pouquinho das conquistas e desafios da EJA desse primeiro semestre. Boa noite, Andréa. Boa noite, Franklin, né, que está aqui. Vamos lá. Nosso primeiro semestre, nosso primeiro desafio foi conquistar os alunos para se matricularem, porque não é fácil. Nós começamos com o número mínimo, eu acredito, de 40 alunos logo no início. E aí a secretaria aumentou o prazo de matrícula e vamos lá. E cada escola tinha sua meta, nós também tínhamos a nossa meta. E aí nós fomos correr atrás. Toda a equipe se reuniu junto com a divisão rural e com o prazo que aumentou, facilitou também a matrícula, né? A divulgação ficou muito maior e aí conseguimos chegar a 110 alunos matriculados. Que maravilha, hein? Foi um grande desafio, Fernanda. Um grande desafio, meta alcançada. Com certeza. E aí, após essa primeira fase, esse primeiro momento, vem outro desafio, que não é nada fácil. Fazer com que o aluno permaneça na escola. Porque assim, os alunos da EJA, do noturno, ele é totalmente diferenciado do aluno do diurno. Né? São pais, são pessoas que trabalham durante o dia todo, tem uma jornada de trabalho longa, que não é fácil, e tem 1001 coisas para fazer, e ainda tem que ter disposição para vir para a escola. Aí a gente tem que manter, tem que se virar nos 30, ter jogo de cintura, sabe? Pensar de todas as formas para mantê-lo na escola. Então vamos falar um pouquinho sobre o projeto. Fernanda, apresente sua equipe para a gente, por gentileza. Com certeza, vamos lá. A gente está aqui com o professor Bruno, professora Kate, professora Marcela, professor Márcio. Ali atrás das câmeras tem o professor Jorge, professor Luiz e a professora Nifa aqui também e os nossos queridos alunos, que é uma parte deles que estão aqui, que eles vão falar um pouquinho desse projeto do Círculo de Leitura, que eles se destacaram e vão falar um pouquinho para nós aqui hoje. Muito obrigada, Fernanda. Obrigado, Fernanda. E para quem está aqui vendo o vídeo, para quem for futuramente ver esse vídeo, nós temos aqui nos bastidores toda a equipe prestigiando esse momento do Pod EJA. Dando continuidade aqui ao nosso ciclo de entrevistas, estamos aqui agora com a professora Marcela. Boa noite, professora Marcela. Boa noite. Temos a curiosidade de saber como foi a escolha do gênero textual, como correram as rodadas, ou seja, o passo a passo para chegarmos até aqui. O processo que os alunos participaram foi muito interessante porque contemplou um grande teórico brasileiro, que é o Paulo Freire. Ele fala na importância do ato sobre a leitura de mundo que precede a leitura da palavra. E isso aconteceu em loco. De que modo? Porque quando eu trouxe, eles, assim, de primeiro ficaram receosos, né? Isso é muito natural, isso é natural do processo. E aí, o que aconteceu? Falei pra eles que nós tínhamos que participar desse concurso. A partir do momento que falou de participar do concurso, já tremeu a base. Natural de todos, né? Aí eu expliquei pra eles que nós trabalharíamos um gênero textual e, por coincidência, aulas anteriores, nós tínhamos trabalhado o gênero história em quadrinhos, né? E aí eles se sentiram muito à vontade. Eles mesmos deram pra mim, eu como professora, eu trabalharia com eles com poema. Professora de língua portuguesa, né? Não tem jeito. Aí eles falaram, mas professora, pode ser história em quadrinho? Aí a gente lembra, né? A gente tem que respeitar o processo do aluno. Então eu falei, claro, pode. Aí eu falei pra eles, né? Que tá até nos documentos aqui. Falei sobre os possíveis temas. Que era meio ambiente, racismo, pandemia. E eles próprios escolheram. E eles escolheram meio ambiente.
E aí é agora que vem o que eu falei no início. Quando foi que entrou a leitura de mundo? Porque eles falaram, professora, bora trabalhar meio ambiente pelo lugar que a gente vive. A gente vive no Tarumã. Inclusive, depois, quando vocês forem entrevistar a aluna, ela vai falar sobre isso. Então, a questão do meio ambiente, eles próprios se enxergaram como protagonistas do processo. Então, a gente não podia quebrar. Ainda mais que é um ciclo de leitura. A gente não podia quebrar esse processo deles. Então, eu deixei eles muito à vontade para fazerem um trabalho. Fizeram. Trabalhamos todas as etapas e saiu um resultado magnífico, que era o que a gente esperava. Muito bom trabalhar com Paulo Freire a partir da realidade do educando, né? Ele coloca ali o que ele vivencia, o que ele traz da sua bagagem cultural, né? Então, ele trabalhou as histórias em quadrinhos a partir da sua realidade. Muito interessante. Parabéns, professor. Muito obrigada. E o respeito, né? A escolha, como ela abriu para o diálogo. E eles escolheram aí o meio ambiente. Meio ambiente. E se enxergaram no processo, né? Professor, eu tenho mais uma perguntinha. Houveram dificuldades ao longo do processo para desenvolvimento das histórias? Porque a gente sabe que tem alunos como eu, por exemplo, que nunca aprendeu a desenhar, né? Olha aqui. Conte um pouquinho pra gente como é que foi as dificuldades ao longo do processo. Não, a princípio eles disseram, professora, pode desenhar palitinho? Aí eu falei, não, pode, pessoal. Vai se construindo. Eu falei, traz a primeira versão. Aí trouxeram a primeira, aí veio a segunda. Aí saíram trabalhos maravilhosos aqui, ó. Todos os trabalhos, ó, falando do meio ambiente, colocar as fábricas, meio ambiente. E aí, ó, a imagem de cortando madeira. Depois a Claudiane vai falar um pouco do processo dela e vocês vão entender até como se deu, de fato, como que eles se enxergaram nesse momento. Mostrando aí para as câmeras como é que eu trabalho para ficar registrado aí. Ó, que a poluição dos rios. Corte da árvore. Sim. Que a poluição do ambiente, ó. Todos, eles se enxergaram no processo. E sempre será um assunto atual, né? Tanto pela realidade do que é uma área rural, mas também pelo assunto que é pertinente de tudo que está acontecendo sobre a questão do meio ambiente. Exatamente. Então, a gente agradece a sua participação, professora Marcela. Muito interessante, né? Esse gênero textual escolhido pelos educandos, né? Não foi a professora que impôs, foi a escolha deles, né? Então, assim, o processo, ele flui melhor, né? Então, parabéns, professora. Obrigada. Parabéns, professora, e parabéns para todos vocês aí. Dando continuidade ao nosso pod, já estamos aqui com a professora Kate, de língua portuguesa, também é professora de língua inglesa, tá? E vai contar um pouquinho pra gente sobre o desenvolvimento das atividades realizadas em sala de aula sobre a escola leitora. Professora, fale um pouquinho como foi esse desenvolvimento, qual foi o gênero textual trabalhado em sala de aula pelos estudantes. Boa noite, Franklin. Boa noite, Andréia. Então, em sala de aula a gente trabalhou vários gêneros, que primeiramente, né, mostrei para eles os gêneros que eles pudessem trabalhar o seu texto. E aí foi escolhido por eles alguns diferentes. Teve conto, teve um poema, teve biografia. E aí eles fizeram para escolher o tema também. Eu coloquei no quadro, né, a respeito dos temas possíveis. E o primeiro foi o tema de saúde mental, que é a questão da pandemia e tudo mais, estava bem aflorado, né, para eles tratarem a respeito disso. E esse foi o primeiro tema que foi escolhido. E aí, depois que teve um destaque maior, foi a questão da biografia, que vai realmente se aproximar muito mais, né? Eles vão contar um pouco da história deles, né? Então, assim, foi esse gênero que foi mais destaque na aula, dentro desse projeto do ciclo de leitura. Professora Keitiane, uma curiosidade sobre a questão da biografia. Ela deu para perceber assim, esse histórico de vida, esse processo? Sim, com certeza. E foi até um pouquinho emocionante, algumas pessoas choraram, né? Porque, querendo ou não, é você contar um pouco da sua história, dos desafios que você passou. E aí teve algumas alunos, né, que choraram naquele momento para falar um pouco do que passou e tudo mais. Mas foi assim, foi bem legal fazer esse gênero textual.
Legal. A gente fez um podcast anterior a esse, na Escola Ambientalista Chico Mendes, e a professora relatou que, assim, no gênero que ela trabalhou, de lendas, fábulas, então ela disse que, no primeiro momento, eles estavam tanto quanto tímidos para escrever, mas só que ela percebeu também que um incentivou o outro quando começou assim, eu posso fazer. Aconteceu algo assim nesse sentido? Sim. Primeiro elas começaram... O que eu vou escrever? Como que é? Mas assim, a gente instigando, colocando as perguntas, né, norteadoras e tudo mais, eles conseguem. E aí foi como falei, né, a questão do desafio. O que teve na sua vida? O que eu vou falar sobre você? Se de repente alguma coisa... Enfim, como que você se vê? Quem sou eu? Essa foi a pergunta maior. Quem sou eu? E aí, pra você descrever realmente o que você fez na sua vida e tudo mais. Então, realmente teve esse momento, assim, eles ficaram tímidos. E aí, o que eu escrevo? O que eu vou fazer? O que é? Como é? O que eu coloco? Mas aí, coloquei as perguntas norteadoras e aí eles seguiram e colocaram. Assim, teve realmente textos maravilhosos, assim, de vida, realmente, deles. Falar da nossa história, né, emociona. Então, parabéns, professora, pelo desenvolvimento das atividades. A gente fica muito feliz, assim, quando estamos nas escolas e os alunos colocam, porque a gente sabe que é difícil escrever. Não é fácil. Quem fala que é fácil, tem muita leitura, mas não é fácil escrever. Então, falar sobre você, né, dá, assim, um certo receio no início, mas eles conseguiram desenvolver bem. Então, parabéns, professora, e muito obrigada, viu? Obrigada. Pela sua contribuição. Obrigado, professora. Estamos aqui com o professor Márcio, diferente dos outros professores, ele atende o primeiro segmento e vai falar um pouquinho do desenvolvimento das suas atividades no ciclo de leitura. Como é que foi, professor? Os alunos conseguiram desenvolver o gênero textual trabalhado? Conte um pouquinho para a gente como é que foi as atividades desenvolvidas em sala. Boa noite a todos, boa noite, educadores, estudantes. E estamos aqui para falar de leitura escrita, né? E a EJA, né, que é uma modalidade importante. Por que é importante? Porque surgiu para resgatar pessoas que por algum motivo tiveram suas vidas cortadas lá atrás, ou tiveram que escolher entre sala de aula e um prato de comida, sala de aula, cuidar dos filhos, né? Enfim, tiveram a sua vida escolar interrompida, né? E enquanto o projeto Ciclo de Leitura foi interessante, sim, foi importante, e iniciou-se com a apresentação de gêneros textuais, né? Fábulas, cartas e relatos de vida, como a professora colocou agora há pouco, a biografia de cada um, e eles escolheram falar um pouco de si, né? E como foi colocado aqui, a timidez era um pouco... Era grande a timidez, né? Aí o que aconteceu? Eu tive que falar um relato meu, né? Contar um pouco de mim, aí foi até engraçado, né? E falar um pouco sobre mim, aí isso instigou, né? A eles a desenvolverem os seus trabalhos, né? Através de relatos. E, inclusive, a proposta é que o primeiro segmento fizesse desenhos, né? Mas a maioria não. Eu sei escrever um pouco, já tenho um pouco de a tecnologia da escrita, né? E da leitura, então quero escrever. Então muitos fizeram um trabalho muito bom, contando realmente a sua vida, né? Como era criança, como foi adolescente, por que parou de estudar, o que o EJA significa para eles, tá? Então o trabalho foi desenvolvido assim, dessa maneira. Olha que interessante, né? Assim como a professora Marcela falou, em respeito a eles escolheram o meio ambiente, o gênero quadrinhos, né? Assim como a professora Keitiane falou, que foram também conversando e chegou a biografia e esse incentivo para que eles exercessem essa prática nesse conjunto, né? De um colaborando com o outro. No seu caso, estava previsto que seria desenho. E aí ele foi conversando e eles mesmos se... eles não se contentaram só em desenhar, queriam escrever. E escreveram. Isso é importante inclusive para o professor, né? Alivia um pouco a nossa barra.
E lembrando que nossos escritores estão aqui, ó, ao fundo do vídeo, estão todos aqui já. Daqui a pouco a gente vai conversar com eles também. Então, essas histórias que a gente está colhendo é bem gratificante para nós também que estamos aqui participando, porque serve para o nosso conhecimento, entender melhor as realidades, que às vezes não está tão perto. Parece que está perto, mas às vezes parece que não está tão perto assim. Então, é muito rico receber esse feedback, essa escuta de todos esses relatos, né? Tem todo o ciclo de leitura, tudo mais, mas aqui que a gente vê em loco como é que foi essas histórias, como é que foi construída, e a gente está vendo muito também do respeito a eles que vêm aqui nós estamos numa área rural, tem, como o senhor falou, tem todo um histórico de vida que eles inclusive estão colocando no papel na sua escrita. Professor Andréia. Então a gente agradece, tá, a sua participação aqui na Pod EJA, tá? E como uma palavra de incentivo, continue, né, a trabalhar a questão da leitura escrita, porque a gente vê que os nossos estudantes da EJA ainda têm aquela dificuldade pela questão de tudo que já foi comentado, né? Trabalha o dia todo, vem para a escola já com aquele cansaço e tá trabalhando esses gêneros textuais em sala de aula, né? Motiva eles a tirar aquele cansaço do dia, né? E colocar as suas experiências, compartilhar as suas experiências. Às vezes falta um M antes do B, mas a gente dá um jeito. Mas... Muito obrigada, professor Márcio. Obrigado também. Dando continuidade, estamos aqui com o professor Bruno Gomes, também do segundo segmento. Vai falar um pouquinho do desenvolvimento do Círculo da Leitura e Escrita da EJA ao longo do primeiro semestre, no desenvolver das suas atividades em sala de aula. Professor, fale um pouquinho pra gente. Tiveram dificuldades aí ao longo do processo? Teve uma aceitação boa dos estudantes? Ou teve aquele que se revoltou, que não quis fazer? Conte um pouquinho aí pra gente. Boa noite, né, a todos. Saudações aos espectadores do Pod EJA, professor Franklin. Boa noite. E eu fico muito satisfeito em poder colaborar, né, no processo da educação. Quanto à escolha do tema, houve uma resistência no princípio, mas a gente abordou os temas, né, e o tema fugiu um pouco do contexto do projeto, porque nós escolhemos contos e virou lendas amazônicas, né, e... Por que a gente escolheu lendas amazônicas? Eu estava dando uma aula sobre como toda história tem um fundo de verdade. Eu sou professor de história, né? Então, como o mito ele é relacionado com a verdade, né? E todo mito tem um fundo de verdade. Então, eles, por esse imaginário amazônico, porque nós somos aqui numa área rural, então tem tudo a ver também ao nosso redor, meio ambiente, história, para explicar as coisas. Então, eles escolheram lendas amazônicas, né? Que foi a aluna da nossa etapa que apresentou a lenda amazônica, a lenda do boto, né? Muito interessante falar sobre a nossa Amazônia, né? Porque a gente vê que os nossos livros, eles falam sobre o Brasil de maneira geral, né? Então falar aqui do nosso local, da nossa realidade é bem interessante. E é isso. Todas as entrevistas aqui com os professores da Escola Teresa Cordovil, a gente percebeu muito isso, né? Dessa conversa, desse diálogo, e eles foram dando a resposta do que queriam e gostariam de trabalhar com os gêneros. E aqui o senhor traz sobre a questão das lendas. Pegando um pouco desse gancho aí, Bruno, professor Bruno, dessa dificuldade ou desse insight, queria explorar um pouco mais, assim, quando eles começaram a escrever, porque sempre a gente pensa assim, tem dificuldade e tal, mas sempre tem alguma coisa surpreendente no meio do caminho, né? O que o senhor poderia explorar um pouco mais para nós, com a sua experiência dentro desse processo? Esse processo de ouvir o aluno é fundamental, né? Como a nossa colega anterior falou sobre essa vivência deles. E quando o aluno da EJA, ele já chega um pouco de resistência. Pela própria autoimagem e autoestima, né? Eu não posso, eu não sou capaz, não tenho tempo para estudar, não sei o que. Então, a gente tem que incentivá-los, né? A princípio, alguns não colaboraram, mas logo depois apareceram os projetos, né? Inclusive, modéstia à parte, eu considero o conto da minha aluna um dos melhores, né? Né? Mas me surpreendeu porque a narrativa e o desenho que ela ilustrou, daqui a pouco ela pode até mostrar para vocês, vamos né?
foi o que me impactou, né? E as lendas foram muito interessantes. Algumas lendas que eu não conhecia. Lembrando que também nós atendemos os povos indígenas, os povos originários aqui, né? E essas lendas fazem parte disso. E esse processo, né, de aprendizado é fundamental para eles. Foi mais um processo de autoestima, aquela questão da resistência. Eu não sei escrever direito. Não, coloque no papel, crie algo presente, né? Represente de uma certa maneira. Mas eu gostei muito de trabalhar com essa questão do imaginário, né? Deles se verem dentro do contexto amazônico, né? E teve a lenda do Boitatá, do Boto, né? Vinculada à história da Amazônia em si, da vivência amazônica. Eles trouxeram esses saberes tradicionais, né? A bagagem que eles carregam, que aí até a gente aprende bastante, né, professor? A gente aprende ao longo do desenvolvimento do que eles vêm trazendo para a sala de aula. Eu queria fazer mais uma perguntinha. Eles desenharam, só escreveram? Como é que foi esse? Os 2 alunos que eu escolhi, né, eles apresentaram história e o desenho. Inclusive o desenho, daqui a pouco ela vai mostrar para vocês, ela mesma fez. Isso é um complemento, né? Porque o desenho é a primeira forma de escrita, né? Quando a criança ela começa a passar uma mensagem é desenhando, né? Então isso remeteu muito ao passado histórico das figuras antigas, dos desenhos pré-históricos, né? E como um desenho já vai narrando a história. Quando eu peguei o trabalho dela, todo cuidado, pintado, coloridinho e desenhado, eu fiquei maravilhado. A mesma coisa foi o do outro aluno que fez sobre a história do Boitatá, né? Que ele desenhou a serpente completamente e tudo manualmente. Eu percebi que isso traça manual, não pegaram em primeiro, foi um trabalho mesmo que tiveram e eu tenho que valorizar o trabalho dos alunos, que foi o melhor, inclusive. Nós já estamos curiosos para ver o desenho, as produções. Professor Bruno, a gente gostaria muito de continuar conversando. Vamos ficar para quem está na técnica aí, para o Mário Wander, para a gente ter outros podcasts, Pod-EJA. Mas agradecemos aqui a sua presença no nosso Pod-EJA. Foi muito rico, assim como todos que passaram por aqui. Obrigado. Muito obrigada, professor. Obrigado. Me chamo Josiane Barbosa da Silva, sou aluna do professor Bruno Gomes de História e estou no 6º ano. Quando eu fiz, foi escolhida esse tema da lenda, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a lenda do Boto Cor-de-Rosa. Por quê? Aconteceu um fato comigo quando eu tinha 7 anos, em 1994, que foi quase, eu fui morrendo afogada, né? Tem noção. E numa brincadeira entre os irmãos, o meu pai morava no Solimões. Aí passava bastante árvores, que era a seringueira, e ele pegava esses pedaços de pau e fazia uma balsa. Aí nós estávamos indo e vindo já nadar, né? E como eu era pequena e não tinha força para chegar, para segurar na mão da minha irmã. Tinha mais ou menos quantos anos? 7 anos. Aí a correnteza foi me levando. Nesse período que a correnteza foi me levando, o que eu via na minha direção foi bastante boa. E me fizeram um círculo e eu fiquei no meio desse círculo. Aí os golfinhos, que eram os pretos, né? E eles brigavam entre si para não me atacar, né? Do boto, do rosa, né? Ali alguns me machucaram, fiquei com a costela cortada, né? E naquela época não tinha condições de chegar aqui até Manaus para vir no médico. Então foi cicatrizando assim. Ai. Temos que história, hein? Aí, por conta. Tinha que. Só Deus mesmo. E por incrível que pareça, quem me ajudou foi um ex-foragido daqui, que foi pra lá. Que era bastante conhecido na época, até hoje me lembro o apelido dele, que era conhecido Cabeça de Ladrão. Foi o que me salvou. Foi o meu salvador, mas o primeiro lugar que me salvou foi Deus, e segundo foi ele. E a minha mãe tava... Tu não sabia nadar? Eu sabia, mas assim, como eu era pequeno, não cheguei a ter força para segurar na mão da minha irmã. Aí foi... A correnteza me levando, porque no Solimões, para quem já viajou, sabe que a correnteza é longa, né? É forte. Aí foi... Os temas que me identifiquei mais foi a lenda do Boto Cor-de-Rosa, que foi eu mesmo que desenhei. E
E eu escrevi. E aí, por mais curiosidade que eu fiquei mais emocionada ainda, que do Boto teve, eu vim saber já no final, quando eu estava escrevendo o tema. E teve um filme em 1987. Ele e o Boto, o nome do filme. E eu tinha acabado de ter nascido. Foi o ano que eu nasci, aliás, em 1987. Nossa, que interessante. Interessante. Como a gente tá com a plateia, vamos bater palma aqui pra história dela. Olha, como o professor Bruno, ele enfatizou bastante, antes dela, a Josiane vir aqui contar a história, a lenda, que é uma história real. Então a gente vai ver também a produção, aqui mostrar para o desenho dela. Belíssimo, Andréia. Belíssimo. Andréia e Povo. Vamos ver aqui, ó, essa produção da Josiane. Pra todo mundo. E através dessa lenda, né, ela contou a realidade dela, o que aconteceu, o que ela vivenciou. E, por sinal, ficou muito emocionada, né? A gente se emociona também com a sua história, tá? E a gente fica feliz pela sua criação. Parabéns aí pela história, pelo desenho. E ainda bem que tá contando a história aqui pra gente, né? E tem uma relação. E essa lenda também eu escutava desde pequena, né? Meu pai contava, meus avós contavam. Continue a escrever, viu? Que a sua história nos emocionou. Mas também. hoje você tem medo de boto ou alguma coisa? Até hoje eu tenho, ainda não enfrentei meu medo. Então é isso, né? Já? Muito obrigada, viu? Isso. Não, a gente gosta nem de continuar. O cabeça de ladrão ainda caberia uma outra. Até hoje não sai na minha cabeça. Mas ele foi Foi meu salvador. um salvador, né? É isso Obrigada, aí, gente. Obrigado. Dando prosseguimento, vamos agora conversar com a aluna Claudiane, do segundo segmento, sexta etapa, que vai falar um pouquinho do desenvolvimento da atividade. Você falou sobre meio ambiente, né, Claudiane? Então fale pra gente o porquê, né, você desenhou, desenvolveu a sua atividade sobre essa temática. Primeiramente, boa noite. O motivo de a gente ter desenhado sobre o meio ambiente é a situação da área onde a gente mora, né? É uma área tem muitas árvores, mas está tendo muito desmatamento. Então, se continuar dessa forma, daqui a pouco a gente não tem mais árvores para a gente dar sombra ou respirar. Então, e também tem muita queimada, poluindo muito o ar. E também a situação de lixo jogado nos igarapés, que está acabando com nossos rios, né? Tem rios aqui que já não presta mais para nada mais. A gente passa de longe, a gente está sentindo grande odor, né? As nossas ruas, quando chove, já tudo alaga, já fica em situações que a gente não consegue mais passar um carro ou um veículo pequeno. Então, por essa situação, a gente resolveu fazer o nosso tema sobre meio ambiente. Claudiane, uma pergunta para você. Na hora lá da turma, vocês trocaram ideias? Como é que para desenvolver? Eu sei que a realidade aqui já por si só, e é os que está atingindo a todos nós, né, a questão do meio ambiente, a preocupação mundial, que é para ter uma preocupação mundial, mas lá no desenvolvimento aí com o tema, né, meio ambiente, mas assim, para fazer as histórias em quadrinho, para utilizar o gênero quadrinho, como é que foi? A gente entrou em consenso, né? A gente estava vendo várias opções e a gente nunca se encaixava em nenhum. Então foi quando a gente estava, como a professora falou, né? A gente estava tendo estudo na época sobre a história em quadrinho. Então a história em quadrinho ela é um meio criativo de chamar atenção, né? Vários temas a gente pode falar sobre a história em quadrinho. E foi quando a gente resolveu fazer, até porque era uma coisa mais curta pra gente fazer, né? E mais fácil. Fale pra gente que experiência pra sua vida você tirou dessa atividade que vocês desenvolveram, do diálogo que aconteceu com os outros colegas da sua turma, com a professora. Fale um pouquinho qual foi o que você tirou dessa atividade. A experiência é que a gente tem que chamar atenção, né, para todos, não só para nós mesmos, porque da forma que está indo, a gente vai acabar
destruindo tudo, a gente mesmo, né? Que não é só uma pessoa, são todos nós. Na verdade, a gente fala, mas daqui ali a gente dá uma errada também, né, na natureza. Isso é verdade. Tá vendo só? Isso é muito legal escutar de você todo esse contexto, porque a gente vê que tem muita coisa envolvida aí, né? A interação, o respeito dos professores, que eu sempre estou falando aqui, a respeito a vocês, a temática, porque não é só a questão técnica de escrever dentro dos quadrinhos, por exemplo, mas esse pensamento crítico sobre a sua realidade. Isso pra gente já vai ficar aqui registrado nas nossas memórias eletrônicas e na nossa aqui também. Porque é isso que enriquece e isso que faz com que as estratégias para que todas ou parte dessas lacunas sejam contempladas aqui na escola, porque vocês são valorizados por essa experiência, que vocês trazem aqui para a vida, os colegas, com o feedback, com o diálogo com os professores da Escola Teresa Cordovil. Então a gente agradece a sua participação, tá? Continue, tá? Aí agora já está na 7ª etapa? Sim. 7ª etapa, então continue aí, que falta pouco para você terminar essa primeira fase, viu? Ainda tem aí o ensino médio, ainda tem a faculdade, não pare, Eu não viu? pretendo parar mesmo, não. Eu pretendo concluir uma faculdade que eu quero ser assistente social. Muito bem! E continue escrevendo, não só você, como todos aqui. Então, para finalizar, mas não encerrando o nosso processo da EJA, que é contínuo, vamos entrevistar a Maria e o Fernando, ambos do 2º segmento, né? E vamos falar um pouquinho do cotidiano, da sua história de vida na EJA. Então, fique à vontade, Fernando, fique à vontade, Maria, tá? De vocês falarem com as palavras de vocês o cotidiano na escola. A importância da EJA, para mim foi importante. Muito porque eu voltei a estudar, eu tinha 18 anos. Eu mesmo fui matricular e voltar às escolas. Mas, pelo que aconteceu na minha vida, eu tive que parar. E quando surgiu o EJA aqui, no Teresa, fiquei assim, não, é agora a oportunidade. Se não for agora, não vai ser mais. Porque de tantas as vezes que eu tentei desistir, e aqui, eu tô aqui, é como se fosse me obrigar, porque devido a eu trabalhar, eu não teria como vir para casa e voltar. Onde é que você trabalha, Maria? No Teresa Cordovil. Gente, que interessante. Além de ser aluna, ela é funcionária da escola. Olha, já fica o dia todinho, então, na escola. Já fico o dia todinho. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos, professores. Fernando, o interessante é que ele já participou de outras atividades, envolvendo também vídeo que nós fizemos aqui na Escola Teresa Cordovil. Fernando, fale um pouquinho pra gente sobre seu histórico na EJA, por que você voltou a estudar na EJA? Olá, boa noite a todos. Primeiramente, para mim, a EJA é uma base do ensino mais importante para a maioria dos brasileiros, da sociedade, né? Pelo fato de que muitas pessoas precisam ainda conhecer o EJA, como eu, a Maria, todos os nossos companheiros da escola, nossos amigos aqui que se mobilizaram para vir estudar, procurar um ensino melhor para cada um de nós, para até nós chegarmos aonde nós queremos, porque cada um de nós temos um sonho, né? E a EJA ela é fundamental na vida de cada um de nós. A EJA, para mim, quando eu conheci, ano passado eu já estudava na escola Pedro Diogo. Foi onde quando eu não estudava aqui, eu não morava aqui na cidade de Manaus, eu morava no interior de São Gabriel da Cachoeira. Foi quando eu vim pra cá, pra Manaus, eu estudei ano passado no Pedro Diogo, aí de lá graças a Deus eu concluí o meu ano lá no Pedro Diogo. Então, quando eu comecei de estudar lá, quando eu passei de ano,
isso me incentivou mais ainda a buscar mais ainda o estudo, a me aprofundar mais. Começar a escrever mais, a ler mais. Então eu resolvi e vou continuar. E foi quando Teresa Cordovil abriu as portas da EJA para todos os que aqui estão hoje. E eu vim para cá e hoje em dia eu me sinto muito gratificado por ter vindo para essa escola e poder aprender mais e mais. Fernando e Maria, uma curiosidade aqui, que a gente sempre, como às vezes a gente não é tão sabendo como é que são as histórias do interior delas. Por exemplo, você passa a manhã e tarde aqui na escola, a Maria, e trabalha na escola Teresa Cordovil, tem família. O que motiva para estudar à noite, tanto para o Fernando quanto para Maria? Quais são os sonhos? Primeiramente, o meu sonho é poder desenvolver mais a minha leitura, a minha caligrafia. Eu tenho uma história na Bíblia que eu li a respeito de um discípulo de Jesus que fala a respeito de um homem que não sabia ler nem escrever. Que as pessoas falavam que ele era iletrado. Iletrado quer dizer analfabeto, que não sabia ler nem escrever. E quando eu vi aquela passagem, aquilo me incentivou a buscar a leitura, a buscar um sonho que eu tinha dentro de mim. Que para nós hoje em dia, que nós vivemos num tempo da internet, dessas coisas dos meios digital, que a leitura ela é muito importante, a digitação, a caligrafia da gente, ela é muito importante. Então eu busquei porque basta você ver, você passa no sinal, você não sabe se aquela placa tá dizendo se é para você ir para frente ou voltar para trás. Então isso foi o que me incentivou, e eu tenho um sonho também de poder ir muito mais além, poder fazer uma faculdade, buscar algo melhor, um trabalho melhor para mim me sustentar e sustentar minha família, ter um lugar melhor para mim no meio da sociedade. Isso que me incentiva mais e mais. A minha volta ao EJA e concluir meus estudos é também um sonho. Um sonho que eu tinha uns 16 anos. Eu ia me formar em administração, mas eu fui interrompida, né? Mas agora não. Agora eu quero concluir, não sei o tempo que vai levar, mas eu só sei que eu tenho um objetivo, que é finalizar e concluir, viver isso, né? Não é fácil, tem muitas dificuldades ainda, mas de voltar pro EJA, eu já tenho uma outra visão que eu não tinha antes. Eu só estava acostumada já com aquele meu mundo e acabava ali. Agora não. Para finalizarmos esse podcast, não concluindo ainda, fala um pouquinho dos professores, como é que são os professores, eles estão incentivando vocês. A gente falou aqui sobre a cultura da escrita ali, que vocês desenvolveram na sala. Fale um pouquinho sobre os professores de vocês. Os nossos professores são demais, eles estão aí dispostos a dar o melhor deles, né? Cada momento nós temos muito que agradecer a eles, né? Pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo. Tô aprendendo até a falar inglês, mano, que eu nunca tinha pensado, né, na minha vida que eu ia aprender a falar inglês. Hoje eu me incentivo assim, porque eu quero mesmo aprender, eu me disponho a aprender. E os professores, a nossa diretora é super excelente, não tenho nada que... Só agradecer mesmo. Eu sou suspeita, né, por conviver com ele todos os dias. Mas, assim, eu não tenho também o que falar deles, não. Fora da sala de aula, né, é uma convivência natural. Mas na sala de aula eles são professor e eu sou aluna. Então eu tenho que me comportar como aluna. E falando do meu querido professor, né, de história... Ele praticamente, para fazer a gente entender, ele faz gesto, ele muda a voz, ele desenha, tudo para nos ajudar. A professora de inglês também faz a mesma coisa, como todos os outros. São bem assim, a gente tem uma dificuldade
E eles até falam que a gente não pergunta. Fica calado ali, intimidados. Aí eles falam, pergunta. Aí a gente não pergunta. Aí eles mesmos vão lá, respondem, fazem a mesma. Eles mesmos fazem a pergunta e respondem. Só pra deixar a gente mais à vontade. Mas eles são excelentes, sim. Bem, gente, nós estamos chegando aqui ao final de mais um Pod EJA, né, Andréia? Queremos agradecer a todos os professores, a todos vocês, enriqueceram ainda mais as nossas histórias. A gente espera que os sonhos sejam concretizados, sejam eles quais forem, e daqui para frente tenham muito mais histórias para contar, para escrever, que sejam abençoados nas suas trajetórias, porque nós aprendemos bastante com isso, não tenha dúvida. Na pandemia, eu sou assessor da DDZ Rural de tecnologia, né? Então, assim, eu estava procurando algo de tecnologia porque requisitaram bastante coisa de nós e para aprender, né? Então é para exemplificar que a gente está sempre aprendendo, sempre buscando e correndo atrás. Então eu vi um edital de poesia, não tinha nada a ver o link da tecnologia para chegar ao edital de uma antologia de poemas. Mas como eu já escrevo há muito tempo, mas eu não tenho essa vivência de produção, né, de publicação. Quando, para minha felicidade, depois ele foi aceito e foi em 2021. De lá para cá já tem várias antologias, tem um livro de um romance, de poemas, de crônicas que eu tô paquerando bastante, as crônicas, tô gostando pra caramba. E hoje uma professora me ligou, na semana passada uma outra professora me ligou, porque temos aí do escritor, né, a semana da literatura, algo assim, das ações da CEMED, e já estão me convidando como escritor. Então isso para mim é uma alegria muito grande, uma felicidade, e eu acho que essas histórias, assim, que a gente vai dizendo para nós mesmos, nós podemos, né? Assim como vocês disseram, conversaram com os professores, e essas histórias que vai enriquecendo, e é possível para todo mundo. A gente erra muito na escrita e hoje em dia tem gente que conserta para nós, mas é colocar para fora e vai aprendendo sempre. E é uma palavra de continuidade para todos nós, né? Parabéns para todos, obrigado à Escola Teresa Cordovil. Então aqui a gente finaliza o nosso Pod EJA, agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês, tá? Professores, diretora e principalmente os nossos queridos estudantes. Vocês fazem parte desse processo educacional. É muito importante termos vocês aqui, porque geralmente quando é entrevistado é sempre professor, a diretora da escola, né? Mas assim, a gente faz questão de que vocês falem, de que vocês relatem aquilo que vocês estão desenvolvendo. Então a gente sai daqui muito feliz, Frank, por muitos aprendizados que nós tivemos aqui nesse momento. É pouco tempo, mas a gente aprendeu demais com vocês. Então, continuem firmes, não é fácil, como vocês relataram, os professores relataram, mas continuem firmes que vocês vão conseguir alcançar os sonhos de vocês, viu? Estamos encerrando o nosso Pod EJA da Teresa Cordovil! Uhul!